Bom, pessoal, só para fechar a parte dos motores unipolares aqui com a biblioteca Stepper, tá? Em razão dos problemas que a biblioteca Stepper apresenta, principalmente o fato de ela fazer o travamento do código, a gente tem que começar a estudar outras alternativas, tá? E igual, sempre é interessante a gente entender como é que o acionamento do motor de passe funciona. Eu já tinha mostrado para vocês que basicamente o motorzinho, aquele que a gente tinha levado em consideração, era um motor que preferencialmente deveria ser acionado em esquema de meio passo, tá? E no esquema de meio passo a gente faz o acionamento do motor em questão seguindo a sequência de acionamento que vocês estão vendo aqui, né? Nós seguimos os passos de 1 a 8, tá? Sendo aqui que esses fios representam as diferentes bobinas do motor que a gente está acionando. Então, no passo 1 a gente liga somente a bobina azul, no passo 2 ligamos a azul e a rosa, no 3 a gente mantém só a rosa ligada, no 4 a gente liga a rosa e amarelo e assim por diante. Na prática, esse é um código que vocês já estão habituados a fazer, tá? É bastante simples. Eu implementei esse código aqui baseando lá na montagem que a gente tinha feito antes, uh, basicamente refletindo cada passo, né? Ao invés de ser de 1 a 8 aqui, como a gente viu aqui, né? Eu vou fazer de 0 a 7, em razão de eu estar programando em C, né? Mas basicamente aqui o 0 equivale ao passo 1, o 1 equivale ao passo 2 e assim por diante. Então aqui eu estou fazendo o padrão de acionamento das diferentes bobinas para conseguir fazer os diferentes passos do nosso motor. Tá? Lembrando que o passo daquele motorzinho lá é muito pequeno, como vocês vão ver no exemplo em seguida. Tá? E aí eu criei aqui uma rotininha que basicamente, né, ela percorre os passos, né? Então a depender do sentido, né, eu incremento o passo ou eu decremento. Então, se eu quero num sentido, eu vou fazer os passos de 0 a 7. Se eu quero no outro sentido, eu vou fazer os passos de 7 a 0, né? E basicamente a gente limita, né? Então aqui se eu estou no sentido crescente dos passos e passou de 7 eu volto para 0. E aqui se eu tava no. Se eu tenho que decrementar de 0, né? Eu passo para o 8, porque em seguida eu vou decrementar e vou voltar para o 7. Então eu sempre sigo a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou a sequência inversa. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, conforme o sentido que a gente queira rodar o motor, tá? E aí eu implementei uma rotininha aqui só para exibir para vocês o funcionamento, tá? Mas usando essa rotina aqui, Run Stepper, vocês poderiam ter uma variável aqui indicando o passo, né? Uma variável indicando sentido e uma outra indicando a quantidade total de passos que vocês fizeram, e vocês chamariam aqui o Run Stepper várias vezes no loop simplesmente para fazer o movimento desejado, ok? E aí eu já mostro aqui para vocês o exemplo então, que a gente fez com esse código aqui. Bom, pessoal, aqui eu estou mostrando para vocês o padrão de acionamento, tá? Eu obviamente reduzi o padrão de acionamento aqui da velocidade das bobinas, mas vocês conseguem observar o padrão aqui, né? Vocês notam sempre que a gente começa com uma bobina, depois as duas, depois desliga a anterior e assim prossegue. Então esse é o padrão de acionamento em meio passo, tá? Como está muito lento, a gente não consegue observar o eixo do motor girar, mas agora em seguida, então é imperceptível, né? Vocês teriam que estar aqui sentindo o motor, como eu estou aqui na minha mão, para sentir que ele está realizando o movimento. Mas com uma simples alteração aqui no nosso código, tá? Eu consigo mostrar para vocês a movimentação acontecendo, né? Como vocês já conseguem observar, né? De uma forma bastante natural, tá? Então isso é reflexo daquele nosso código. Obviamente agora pelos LEDs a gente não consegue mais observar o que está acontecendo, né? Infelizmente não há como agora perceber as bobinas individuais sendo acionadas, mas vocês conseguem observar a movimentação pelo eixo do motor. Ao alterar o sentido, basta a gente fazer com que o motor, vocês notam que ele está no sentido horário, né? Basta fazer com que o motor gire no sentido anti-horário, ou seja, percorra os passos no sentido inverso, tá? Uma coisa bastante simples, como vocês estão notando agora, tá? Simplesmente a gente, ao invés de a gente percorrer do passo 0 ao passo 7, basta a gente fazer o sentido inverso, né? Do passo 7 ao passo 0 e voltando, tá? Então isso daqui era o exemplo que eu queria mostrar aqui, que faltava, tá? Do acionamento manual do motor de passo, que em essência trata-se de um padrão de ligação, né,
das bobinas ao longo do tempo. O que vocês têm que tomar cuidado, tá? Lembrem-se que existe, obviamente, uma dinâmica do motor de passo, tá? Então não adianta vocês tentarem fazer com que as bobinas sejam acionadas com uma velocidade muito maior do que a que o motor consegue realizar, porque na prática isso significa simplesmente que o motor não vai realizar o giro, ok? A outra alternativa que a gente possui é utilizar uma biblioteca alternativa à biblioteca Stepper ou fazer o acionamento direto, como eu já mostrei para vocês. Mas existe uma biblioteca aí bastante popular para Arduino, tá? Que é a biblioteca Axel Stepper, que basicamente, pessoal, vocês podem fazer o download do site indicado aqui, tá? Mas que basicamente ela resolve o grande problema da biblioteca Stepper, que é a questão dela nos obrigar a estar utilizando um esquema com travamento do código, né? Ou eu ter que por fora fazer o controle de quantos passos foram realizados, tá? Então a biblioteca Axel Stepper ela já implementa uma forma de acionamento do motor que não vai fazer o travamento, tá? Ou seja, ela vai evitar que o código fique travado na movimentação do motor, tá? Permitindo que a gente realize as demais funções, tá? E além disso ela tem algumas vantagens, como por exemplo suportar aceleração e desaceleração. Normalmente vocês não vão precisar disso, mas seria possível, tá, a gente implementar esse sistema. Notem que acelerar ou desacelerar o motor é simplesmente uma questão de a gente fazer a sequência de passos com uma velocidade maior ou menor, tá? Ela suporta múltiplos motores simultâneos também, com controle de giro concorrente de cada motor ao mesmo tempo, tá? E principalmente, né, não trava e bloqueia a execução de um programa. E ela suporta outros tipos de motores, né? Motores com 2, 3 e 4 fios, tá? E motores acionados a meio passo com 3 e 4 fios, além de velocidades de rotação bem lentas, tá? Que a gente também poderia fazer por acionamento direto, tá? Vocês têm um site onde tem a documentação, eu sugiro fortemente vocês acessarem esse site, tá? Se forem usar a biblioteca Axel Stepper como alternativa de acionamento aos motores de vocês. É uma biblioteca extensa, porém eu vou ressaltar os principais pontos e depois eu faço aqui uma demonstração do uso da biblioteca com o nosso motorzinho, tá? Como toda biblioteca, a gente vai ter que inicializar um objeto, tá? Representando o motor de passo, tá? Não tem nada de muito diferente daquilo que a gente já construiu com a biblioteca Stepper, com a Liquid Crystal, com a Button, com a Keypad. Basicamente, ao inicializar o objeto, vocês vão ter que identificar qual é o esquema, né, de acionamento do motor e quantos fios ele tem, sendo que vocês vão ter essas opções aqui, né? Pode ser um acionamento a passo cheio com 2 fios, com 3 fios, com 4 fios, ou um acionamento a meio passo com 3 e 4 fios, tá? Vocês vão ter que indicar os pinos, né, conforme a quantidade, obviamente, de fios indicados para o motor, tá? Só é necessário declarar a quantidade que o motor possui, tá? E o último parâmetro é para a biblioteca automaticamente, tá? Fazer o pin mode dos pinos do motor, que não é necessário que a gente modifique, tá? Então, por exemplo, né, eu posso declarar aqui o objeto motor 1, né, e inicializar ele nessa forma, né? Então, pelo que eu estou fazendo aqui, eu estou inicializando o nosso motor para um motor de 4 fios, que é o motor que a gente está usando até o momento, tá? Com acionamento a meio passo, que é o padrão indicado para aquele motor também. E em seguida eu passo os 4 pinos do motor, tá? Nessa ordem aqui que está indicada, né? Pino 1, pino 3, pino 2 e pino 4, ok? Em seguida, as principais funções que a gente vai ter. Tem algumas funções, gente, que a gente vai usar provavelmente uma única vez, tá? Apesar de ser possível uma modificação no uso conforme a necessidade que vocês tenham, tá? Basicamente, né, pessoal, a gente vai ter a função setMaxSpeed, que vai determinar a máxima velocidade de operação permitida. Notem que isso não é uma velocidade em RPM, em sim passos por segundo, tá? No exemplo do acionamento direto eu mostrei para vocês, né, pessoal? Do acionamento direto não, perdão. No exemplo onde a gente usou a biblioteca Stepper, eu mostrei para vocês lá que a gente tinha um limite de RPM a partir do qual o motor não mais respondia. É algo similar aqui, só que mais direto, né, em termos de passos por segundo, o que nos permite aqui um controle mais preciso, inclusive, tá? O segundo método é setar a aceleração, se vocês quiserem aceleração ou desaceleração, tá?
deve ser maior que zero, né, a partir do momento que vocês desejam que o motor acelere para a posição final ou desacelere, tá? E se vocês não quiserem aceleração, tá, pessoal? Vocês podem usar simplesmente a função setSpeed, setando a velocidade desejada, que no caso vai ser uma velocidade constante, tá? Que a gente vai poder usar dentro do nosso código usando essa funçãozinha aqui, runSpeed, tá? Então, se vocês colocarem, no caso, a velocidade positiva vai indicar a rotação no sentido horário, negativa, rotação no sentido anti-horário. E lembrando de novo que estamos falando aqui em passos por segundo sempre e não mais em RPM, tá? E aí, pessoal, uma vez que vocês tenham setado esses parâmetros aqui, max speed e acceleration, se vocês quiserem trabalhar com o motor com aceleração, ou simplesmente set speed, se vocês quiserem trabalhar com o motor com velocidade constante, tá? A próxima função que a gente deve utilizar é a função moveTo, que vai indicar qual é a posição alvo do deslocamento, tá, gente? Só que essa posição aqui também é uma posição em termos de número de passos, tá? Isso aqui não está considerando uma conversão para ângulo, ok? Então aqui, por exemplo, no exemplo que eu estou mostrando aqui, eu estou considerando que eu quero movimentar 20 mil passos, ok? Uma vez que vocês determinem a posição alvo do deslocamento, dentro da função loop a gente vai acionar a função run ou a função runSpeed, tá? Dependendo do caso que vocês queiram trabalhar, para fazer a movimentação do motor, tá? Então vocês determinam a posição e depois vocês devem fazer a indicação aqui a rotação do motor, melhor dizendo, né? Cada vez que vocês usam a função moveTo, ela recalcula a velocidade, tá? Logo, se vocês quiserem usar uma velocidade constante, deve ser chamado setSpeed depois de se usar a função moveTo, tá? Então é uma observação que a biblioteca nos faz, tá? Tem essa outra função aqui que serve para a gente verificar quantos passos ainda faltam para a gente atingir a posição alvo desejada, a posição final, tá? E aí a gente tem as duas funções, tá, pessoal? A função run, eu não me lembro aqui, eu acho que eu não mostrei o caso com runSpeed, mas temos as duas, tá? A run ou a runSpeed. A run, basicamente, ela vai executar o movimento do motor de acordo com a instrução que foi dada através de moveTo, tá? Ou seja, cada vez que vocês chamarem o run, ele vai executar uma porção do movimento e ele só vai parar de movimentar quando a distância que falta for zero, ou seja, quando vocês chegaram na posição final, tá? Então notem que justamente o que eu estou observando aqui, né, cada chamada run vai executar no máximo um passo, né, e somente se esse passo for devido, baseado na velocidade de execução que vocês pediram para o motor. Okay? E essa função, sempre que vocês forem chamar, vai retornar true se o motor ainda está girando para a posição alvo, ou vai retornar false se ele já atingiu a posição final pretendida, tá? Se vocês quiserem usar a função com o motor, a biblioteca Accel Stepper, com o motor girando em velocidade constante, aí é interessante vocês usarem a alternativa runSpeed, tá? Que garante a execução, né, do movimento numa certa velocidade, tá? Essa daqui vai fazer um movimento de aceleração, tá? No caso. Então aqui, gente, na verdade aqui eu vou mostrar para vocês já com o código ali exemplo, tá? Não tenho nada de muito fantástico, mas eu vou mostrar para vocês funcionando tanto com aceleração, tá? Quanto com velocidade constante, para vocês notarem a diferença no caso de uso aí do nosso motorzinho, tá? Esse é o código aqui que eu vou estar mostrando para vocês em seguida. Bom, pessoal, aqui eu estou mostrando o exemplo aqui com a Accel Stepper, tá? Vocês vão notar que ela vai começar a fazer uma aceleração, então ela começa com um movimento lento, tá? É aquele código que eu tinha apresentado antes para vocês, depois eu vou mexer na aceleração ou vou colocar ele a rodar em velocidade constante, tá? Vocês podem notar pelas luzes que ela está desacelerando, né? Vocês perceberam até ter a parada completa. Vai parar um pequeno instante ali de tempo, em seguida vai começar a movimentar na direção inversa, tá? A movimentação numa direção ou na outra pode também ser feita, vocês estão vendo que está acelerando, né? Pode ser também feita, tá? Pela instrução moveTo, tá? Que se ela for positiva, gira no sentido horário, se for negativo, no sentido anti-horário. Então agora vocês estão vendo a movimentação, tá? Já está acelerando. Eu não botei uma aceleração muito alta, então vocês viram ela
desacelerar, parar, né? E virou agora a aceleração também no movimento, vai começar a desacelerar, acredito que é em seguida. Então, aí temos, né? Um movimento muito longo, deveria ter feito um movimento menor, mas é só para mostrar o efeito da aceleração e das questões de velocidade aí contidas na nossa movimentação. É longo o movimento. Já vou alterando aqui para uma aceleração maior, tá? Vou botar uma aceleração aqui de 100. Começou a desacelerar a movimentação, acredito eu. Ainda não gravei a nova velocidade, está desacelerando, está chegando na posição final. Então vocês notam o comportamento da biblioteca, né? Ela acelera do início, chega na velocidade final setada e desacelera quando se aproxima do final, tá? O que eu vou fazer agora é simplesmente alterar a aceleração, tá? Então estou mexendo aqui na aceleração. Vai iniciar em seguida. Agora ele vai acelerar e atingir a velocidade alvo já muito mais rapidamente, tá? Então basicamente eu acredito que ele já deva estar na velocidade final. A velocidade que eu coloquei é de 1000 passos por segundo, tá? Bem próximo do limite desse motor. E também vai desacelerar rapidamente. Olha aí. Desacelerou, parou, né? Agora vamos fazer então um exemplo considerando a operação com velocidade fixa. Então aqui, pessoal, ele está funcionando já com velocidade constante, tá? Vou mostrar o movimento no início. O Run Speed aqui na versão nova da biblioteca não está funcionando, então o que eu fiz foi setar uma aceleração alta, tá? Para fazer ele atingir logo na partida a velocidade máxima, mas a gente também consegue fazer ele funcionar nesse modo então de operação específico, tá? Tem uma série de outras características da biblioteca que eu recomendo vocês lerem a documentação, tá? Não é nada de muito específico, nada de muito especial, mas são alternativas que talvez sejam úteis para vocês implementarem algum projeto de vocês, tá? Como por exemplo, existe agora um novo comando chamado run to position, tá? Que aí vai fazer justamente aquilo que a gente não quer a princípio, que é executar o movimento bloqueando o resto, tá? Mas, em suma, tem como a gente fazer algumas coisas aí a mais usando essa biblioteca, mas a principal razão de uso dela, novamente, é o fato de a gente conseguir fazer a movimentação do motor de passo sem que exista o travamento da execução, né, do restante do nosso código, ok?